Olá, pessoal! Vamos estudar um pouquinho de Linguística 1 para a nossa avaliação presencial número 2? Meu nome é Marise Souza, eu sou aluna do primeiro período de Letras e Literatura da UF, convênio com o CEDERJ, e estudo no Polo de Nova Iguaçu. Alô, galera de São Francisco de Itabapoana! Eu quero mandar um grande abraço para vocês que estão seguindo os vídeos, que estão curtindo, e um abraço especial para o meu amigo Mike, meu novo amigo aí do Polo, que pediu para eu mandar esse abraço para vocês. Eu estou mandando com enorme prazer. A gente vai falar da aula 19 da apostila de Linguística 1, volume 2. Essa aula aborda o estruturalismo no Brasil e diz o seguinte, que a língua falada e escrita no Brasil deveria ser estudada de outra forma, de uma forma descritiva, além daquela forma já tradicional, que é a forma normativa, gramatical. Vamos ver como é que a gente faz esse tipo de estudo? Um estudo mais descritivo, mais estrutural? A cada aula de linguística a gente conhece uma personalidade, um estudioso, aquele cara sem cabeça, que trouxe uma inovação. Nessa nossa aula a gente vai falar de Matoso Câmara Júnior. Quem foi esse sujeito? Então, ele nasceu em 1904, no Rio de Janeiro, é meu conterrâneo, e foi o o pioneiro da linguística e do estruturalismo em nosso país. Então, antes da gente se aprofundar no Matoso, vamos rever como é que estava a história do estudo da língua no nosso país. Então, é muito difícil definir o que é uma palavra. Até hoje, isso é complicado. Mas, o que, que a gente tem? Que é a estrutura da palavra seria o quê? Uma unidade determinada por espaços em branco na folha de papel. Isso é uma visão estruturalista de Bloomfield. Aquele da aula anterior, que era adepto do mecanicismo, lembram? Então, e aí nasce a ideia de vocábulo formal. O que seria esse vocábulo formal? O critério para se diferenciar formas livres de formas presas. Ai, meu Deus, o que é isso? A gente vai ver daqui a pouco, calma. O vocábulo fonológico, aí já é a contribuição que Matoso traz à linguística e ao estruturalismo, ele vai além, ele coloca formas livres e formas dependentes. Isso tudo a gente vai ver, fica calma aí. E esse foi o linguista mais importante do século XX em nosso país. A palavra foi, durante muito tempo, considerada uma unidade mínima de análise pela gramática. A gente sabe que a gramática tem uma ótica normativa. Isso quer dizer que, por mais que as palavras pudessem variar de forma, elas seriam indivisíveis em unidades menores, justamente por elas serem a unidade mínima de análise. Então, a gramática se debruçaria sobre a palavra como indivisível. E aí, as palavras, no entanto, parecem conter mais de um elemento, se pensarmos que a partir de uma palavra a gente pode formar outras, de acordo com o autor Basílio, publicado em 2002. E aqui tem alguns exemplos que eu tirei lá da apostila. Por exemplo, inábil. In, prefixo negativo, hábil, adjetivo. Felicidade. Feliz seria um adjetivo, mais idade, que seria um sufixo. Então, a estrutura de uma palavra pode ser ainda mais complexa em vários níveis de estruturação. E aí a gente começa a perceber que para estruturar uma palavra, a gente precisa de um radical e de afixos. Quando esse afixo ele aparece antes do radical, ele é um prefixo. E quando ele vem depois do radical, ele é um sufixo. Já na abordagem descritiva, não normativa, que é a abordagem estruturalista, a palavra passa a ser estudada em sua decomposição, ou seja, nos seus morfemas, que são aí sim as unidades mínimas de compreensão para estudo da palavra.
Então, em síntese, a análise morfológica consiste na depreensão dos morfemas e de suas possíveis combinações na formação de palavras, como diria Basílio. E aí tem uma palavra aqui para dar de exemplo, né? Cabeçudinha. E aí a gente tem que cabeçudinhas. Bom, o S do final é uma desinência nominal de número, né? O plural. O A é uma desinência nominal de gênero, feminino, masculino. O IN é um sufixo diminutivo. UT, um sufixo. E cabes é o radical. Então, gente, o estruturalismo ele veio para decompor as palavras e não para criar palavras novas. As palavras já existem, elas não são a unidade mínima e indivisível, como a gramática colocava ou coloca, e o estruturalismo, então, quer decompor essas palavras em morfemas. E os morfemas, então, são as unidades mínimas que fazem sentido dentro da palavra. Esse slide, ele é a forma resumida de dizer o que eu já disse antes. Então, não vou ler ele todo não, só quero pedir desculpa aqui a vocês dos meus erros de português, de quando eu gaguejo, de quando eu falo alguma coisa que de repente eu tenho que rever, porque, gente, isso para mim é assim, além de ser um prazer, é uma diversão. Então, eu estou fazendo aqui na minha casa, de improviso, para ajudar as pessoas e também para eu poder estudar, tá bom? Valeu? Nem tudo é um mar de rosa, gente. Os estruturalistas encontraram alguns problemas, principalmente com os morfemas. O primeiro desses problemas é o estudo dos morfemas homônimos. Por quê? Porque eles não possuem a mesma função nas palavras. Então, por exemplo, o morfema aqui que está em vermelho na palavra cantas. Esse morfema, esse S, ele designa que é uma segunda pessoa do singular, ou seja, uma conjugação verbal. Quando a gente olha o mesmo morfema S ao final da palavra mesas, a gente percebe que a função desse morfema nesta palavra é indicação de número, então é o plural. E um outro problema encontrado pelos estruturalistas foi as falsas comunicações. O que seria isso? Não são morfemas, aparentemente eles parecem até morfemas, mas não são, porque eles não têm uma significação. Então, aqui tem a palavra lei com o morfema, porque não é morfema, né? E a palavra legal, com essa terminação aí, gal, que poderia ser Gal Costa, mas não é um morfema. Então, às vezes, quando a gente decompõe as palavras, a gente tenta descobrir o que esse morfema, qual a função dele, qual o significado dele, como é que ele modifica a palavra. Porém, existem palavras que são indecomponíveis. Então, elas vão ser objeto de estudo da gramática, porém, não do estruturalismo, porque o estruturalismo decompõe as palavras. Então, o I na palavra lei e o gal na palavra legal não são morfemas, porque se a gente olha para os dois isoladamente e depois olha eles dentro da palavra, não tem uma função, não tem um significado. Um problema para Matoso Câmara Júnior, ou Câmara Matoso Júnior. Os problemas com os pares de morfemas. Então, os pares, eles precisam ter o mesmo valor semântico. E aí a gente encontra uma palavra, capacidade. E quando a gente vai decompor, a gente decompõe em capa mais cidade. Essa decomposição não tem uma relação significativa, porque se eu penso em capa, o que é a capa? É uma proteção, né? Uma vestimenta, uma roupa. E se eu pensar em cidade, é o local onde uma pessoa vive. Então,
Nem dá para fazer, por exemplo, uma relação de cidade com variedade, nem idade. Então, essa palavra ela é o único vocábulo fonológico, pois sua decomposição em morfemas não dá significado à palavra. É a mesma situação que a gente está falando, né? Acaba sendo uma palavra indecomponível. Vamos tentar entender o que é o tal do vocábulo formal. E aí eu fui pegando assim partes da apostila diferentes para tentar fazer uma síntese e facilitar a compreensão. Então, o vocábulo formal, ele se dá na língua escrita, não na língua falada. Por quê? Porque justamente a gente identifica quantos vocábulos formais há numa determinada frase, num texto, justamente devido aos espaços em branco que são deixados entre os vocábulos. Por isso que isso só é válido na linguagem escrita. Então aqui tem um exemplo, né, da música lá da Marisa Monte, que a gente lendo, a gente consegue perceber a separação entre os vocábulos através de espaços em branco. E isso é que é o vocábulo formal. Simples assim. É só isso mesmo, vai por mim. Voltando a Bloomfield, ele criou esses conceitos de forma livre, forma presa do vocábulo. E aí, na forma livre, é como se dentro de uma frase a gente separasse os vocábulos formais e isoladamente cada vocábulo fizesse sentido fora do contexto da frase. E aí a dica que eu dou é o seguinte: para que eles sejam uma forma livre, eu tenho que fazer uma pergunta. E aí, se a resposta dessa pergunta for o vocábulo, e esse vocábulo fizer sentido como resposta, é porque ele é livre. Calma, calma, que depois eu vou explicar isso de novo. Então, na forma livre, é a sequência que pode funcionar isoladamente. Eu decomponho a frase e os vocábulos fazem sentido. Então, aqui tem um exemplo que eu tirei da apostila. O que vão fazer? Resposta: proscrever. Proscrever o quê? Resposta: lei. Então, proscrever sozinho na resposta faz todo sentido, não preciso de mais nada. Então, ele é uma forma livre de vocábulo. Lei. Também. Quando eu respondi lá, né? Proscrever o quê? Lei. Eu não precisei de mais nada para me fazer inteligível. Então, essa palavra, aliás, essas duas palavras, né? Proscrever e lei, sozinhas, elas já fazem todo sentido. E o que seria a forma presa? É uma sequência que só funciona ligada à outra. Quando eu separo, perde sentido. E aí eu tenho aqui um exemplo, né? Prometer. Vamos separar? Pro mais meter. Não fez sentido. Eu decompus a palavra, o vocábulo formal, e aí não consegui ter entendimento. Não quer dizer nada. Pro e meter pode ser outra coisa, totalmente diferente de prometer, né? Então, quando não é possível a divisão em duas ou mais formas livres, é uma forma presa. Vamos entender daqui a pouco mais um pouquinho com outros exemplos. Então, Matoso introduz a forma dependente, que essa forma dependente ela não é nem livre nem presa, mas ao mesmo tempo ela tem uma certa autonomia dentro da frase. Ela pode mudar de local sem alterar o sentido da frase. Então vamos ter aqui alguns exemplos, né? Que vão fazer? Resposta: proscrever. Opa, errei de texto aqui, gente. Desculpa. É que eu estou lendo aqui para não ter que usar o óculos. Então, a forma dependente, ela nunca aparece sozinha, porém não chega a ser uma forma presa. Tem certa autonomia, mas não é autossuficiente. Só faz sentido junto aos seus pares. Então, eu dei aqui um exemplo tirado da apostila. Se fala. Ou então, fala-se. O pronome átono se
ele não tem sentido isoladamente. Por exemplo, não vou fazer igual o Djavan, música Si, né? Para Djavan, toda licença poética é permitida. O Si é um título de uma música. Mas aqui, se eu retiro o Si da frase, ele não tem sentido. Então, ele é dependente do seu par. E quem é o par? A palavra, o vocábulo fala. Então, ele pode estar ligado antes ou depois do vocábulo. Por isso, não é uma forma presa, ele tem uma certa autonomia, mas o seu sentido só existe quando ligado ao verbo. Olha que legal essa contribuição de Matoso. Ele acrescenta aquelas duas formas que a gente já estudou, a forma livre e a forma presa, a forma dependente. E aí, na apostila tem uma parte que ajuda muito a gente a entender isso. Um exercício que eu já estou dando aqui resolvido para a gente ganhar tempo. Leia este início de um conto de Dalton Trevisan. Tua professora ligou, de castigo você. Estou até interpretando para a gente entender melhor. Sobre ele, diga se são verdadeiros V ou falsos F as seguintes proposições e corrija aquelas que julgar falsas. Então, a dica, conforme eu já tinha falado, é a forma é livre quando a gente consegue responder a uma pergunta com esse vocábulo e ele sozinho ele faz todo sentido, não precisa de mais nada. Então, aí é uma forma livre. Vamos para a letra A. Tua é uma forma dependente. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Ah, já está aí, falso. Qual seria a correção? É uma forma livre. Por quê? Vamos fazer uma pergunta? Professora de quem ligou? Tua. Faz todo sentido na resposta, então, é uma forma livre. Letra B, verdadeiro. Professora é uma forma livre. Quem ligou? Professora. Tá facinho, né, gente? Mole, mole. Ligou é uma forma livre, claro. O que a professora fez? Ligou. Na letra D é falso. D é uma forma presa. Não. A correção é uma forma dependente. Por que não é uma forma livre? Porque o D precisa estar ligado, ou seja, ele está ligado a castigo. Ele sozinho, se eu tirar da frase ou se eu fizer uma pergunta, ele não faz sentido. Então, ele está ligado a castigo, mas ele não está unido à palavra castigo. Existe um espaço em branco entre os dois. Então, ele é uma forma dependente. A letra E é F. Castigo é uma forma dependente? Não, porque castigo faz sentido quando eu pergunto. Isso é o quê? Castigo. E por último, a letra F também é falsa, porque você é uma forma dependente? Não, você é uma forma livre. Quem está de castigo? Você. Gente, para mim essa foi a parte mais difícil da aula, entender esse negócio de livre, preso, dependente. E aí eu encontrei esse slide aí no Google que resumiu bonitinho e eu acrescentei. Então eu vou ler e comentar para vocês. Elementos mórficos da língua portuguesa. Formas livres, isoladas, constituem um enunciado suficiente para se comunicar. Acho que ficou bem tranquilo agora, né? Formas presas não são suficientes para constituírem um enunciado sozinhas, então elas são obrigatoriamente ligadas a outro morfema para poder fazer sentido. Formas dependentes são morfemas sozinhos, não constituem um enunciado, não são presas porque estão separadas como vocábulos formais, ou seja, existe um espaço em branco entre a forma dependente e o outro vocábulo ao qual ela está ligada. Admitem intercalações ou inversões, podem estar antes ou depois. Então, deu para entender, né? Aí tem um exemplo aqui, por exemplo, o irmão tem uma forma livre e uma forma dependente. Qual é a forma livre, hein? Responde aí. Acertou, irmão. E a forma dependente? O. E aí a gente tem que
há dois vocábulos formais, porque existe um espaço em branco. Então, eu tenho o, é um vocábulo formal, irmão é o segundo vocábulo formal. O meu irmão. Duas formas livres. Meu e irmão. Por que meu seria uma forma livre? Vamos fazer uma pergunta? De quem é esse irmão? Meu. Pronto, então meu é uma forma livre. Ele fez sentido na resposta. E uma dependente, que continua sendo o, que é o artigo. E aí eu tenho três vocábulos formais. Percebe que tem um espaço em branco entre essas três palavras. O meu bom irmão. Três formas livres. Vamos fazer as perguntas? De quem é o irmão? Meu. Como ele é? Bom. Quem é essa pessoa? Irmão. Então, as respostas provaram que esses três vocábulos são livres. E o artigo, continua sendo a forma dependente. Então, eu tenho 4 vocábulos formais. Bacana, né? Agora, só para fechar aquela ideia do vocábulo preso, que está assim também na minha cabeça um pouco confusa, eu peguei aqui 2 palavrinhas, né? Recomece. Uma forma livre, que é comece, e uma forma presa, que é o re. Mas o re não dá para separar do comece. Ele está juntinho, não tem espaço em branco e é um único vocábulo formal. Vamos lá. Infelizmente, uma forma livre, feliz, e 2 presas, que são o in, que sozinho não me diz nada, e o mente. Então, in e mente são 2 vocábulos de forma presa ao vocábulo feliz. E aí eu tenho apenas um vocábulo formal, porque é uma única palavra, não existe espaço em branco entre esses termos. Ok, acho que agora fechou, né, gente? Eu, pelo menos, consegui entender. Agora, linguística na veia. O que seria o critério fonético que dá origem ao vocábulo fonológico? Caramba! Até então a gente estava falando dos vocábulos formais, que são aqueles separados por espaços em branco. E aí a gente entendeu que existem formas presas, formas livres, formas dependentes, até aí tudo bem. Não esquece isso, tá? O que Matoso agora propõe é o seguinte: uma forma diferente de você caracterizar um vocábulo. Então, o vocábulo ele não é só formal, ele também é fonético, ou seja, o vocábulo é fonológico. Vamos tentar entender. No critério fonético, a palavra é uma unidade acentual. Então, o que vai contar para a gente dizer quantos vocábulos fonológicos tem naquela frase é a tonicidade. Cara, isso é meio doido. Essa tonicidade é definida como grupo de força, mas preste atenção que não é o acento gráfico que define a tonicidade. Ele define sim, mas a gente sabe que existem várias palavras sem acentuação gráfica e que tem a sua sílaba tônica. Então, a presença dessa sílaba tônica em uma determinada palavra já vale como caracterização desta palavra como um vocábulo fonológico. Agora, olha que coisa doida. Com a macaca. Com é uma tonicidade, é um grupo de força muito fraco. Nossa, força muito fraco, foi horrível. Mas não tem tonicidade, a verdade é essa. O vocábulo a também não tem tonicidade. Então, aonde está a tonicidade desta frase? Macaca. Então, com a macaca é um vocábulo fonológico, apesar da gente ler 3 vocábulos formais. Agora a gente já começa a entender que o vocábulo formal ele serve para o estudo da língua escrita. E o vocábulo fonológico ele serve para o estudo da língua
falada. E isso é que é interessante, que lembra um pouco a língua como sistema, de acordo com Saussure, quando a gente estudou para a AP1. Então, vamos lá. Eu tenho apenas um vocábulo fonológico, mas eu tenho 3 vocábulos formais. Então, se eu estou escrevendo, são 3 vocábulos. Se eu estou lendo e falando, é um vocábulo. A gente vai ter mais exemplos disso aí, tá bom? Então, vamos lá. A filha de Alice dormiu. Se a gente for fazer uma análise de acordo com o Matoso, a gente está lendo, a frase está aqui, você vê os espaços em branco, você vê os vocábulos. Então, a gente encontra 5 vocábulos formais, que são a mais filha, mais de, mais Alice, mais dormiu, que são separados por espaços em branco. E aí, dentro dessa frase, a gente encontra 3 formas livres, ou seja, aquelas formas que sozinhas já têm significado, que são filha, Alice e dormiu. Nós encontramos 2 formas dependentes, que são a e de. Só fazem sentido quando estão com seus pares, mas elas são dependentes, elas não são presas, porque elas podem se alternar na localização dentro da frase. Lembra que nós temos 5 vocábulos formais? Agora vamos para a língua falada. Quando eu pronuncio essa frase e alguém ouve, essa pessoa está ouvindo 3 palavras ou 3 vocábulos fonológicos, por causa da tonicidade. Vamos localizar essas tonicidades? Então, aqui, ó, o primeiro vocábulo fonológico é a filha. Por quê? Filha, fi, é onde está a tonicidade. Então, a filha é um vocábulo fonológico. De Alice, Alice. Então, o li é a tonicidade desse conjunto de vocábulos de Alice. Dormiu, dormiu. Encontramos 3 tonicidades nesta frase. E aí, isso indica que há 3 vocábulos fonológicos. Aqui embaixo eu estou explicando como eu fiz esse raciocínio. Eu espero que vocês estejam entendendo de coração. Mas se não entender, assiste de novo, lê de novo aqui a explicação, como é que eu separei o átono do tônico, que vai dar para entender. Vamos de Matoso Câmara Júnior? A forma dependente é, portanto, o primeiro exemplo em português da falta de coincidência absoluta entre vocábulo fonológico e vocábulo formal. Por quê? Por quê? Por quê? Na língua falada, o vocábulo fonológico tem um único acento tônico. Então, você pode encontrar uma forma dependente junto de uma forma livre, e essas 2 formas, apesar de estarem separadas por um espaço em branco, são um vocábulo fonológico. E isso é que diferencia vocábulo formal de vocábulo fonológico. Isso aconteceu pela primeira vez com os estudos de Matoso. Olha que legal, né? Brasileiro, carioca. Ainda não acabou, Marise? Não. Tem os vocábulos compostos, minha gente. São 2 vocábulos fonológicos, porque tem 2 tonicidades, 2 sílabas tônicas, ou seja, uma sílaba tônica em um vocábulo e outra sílaba tônica no outro vocábulo. Mas eles originam apenas um vocábulo formal. Como é que é isso? Vamos pegar o exemplo aqui, ó, guarda-chuva. É apenas um vocábulo formal. A gente não encontra aí a separação de espaço em branco. Eles estão unidos por hífen. E aí, eles têm 2 tonicidades. A gente tem a tonicidade guarda e chuva. Então,
que acontece? Nós temos 2 vocábulos fonológicos, porém são apenas uma única palavra na língua escrita. Guarda-chuva é uma palavra só, é composta, né? Não há espaço em branco entre elas, há apenas um vocábulo formal. Isso aí é um pouco o contrário do que a gente estava estudando no slide anterior, onde de 5 vocábulos formais, a gente tinha 3 vocábulos fonológicos. Agora nós temos 2 vocábulos fonológicos e um vocábulo formal. Gente, eu espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil. E deixa aí o seu comentário, a sua dúvida. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo alguma questão solucionada desse assunto, tá bom? E continuem assistindo e acompanhando. Valeu, grande abraço!